Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje é terça-feira, vou compartilhar uma pequena porção do nosso alimento diário. Na realidade, nós estamos compartilhando a palavra profética dessa semana, porque o nosso alimento diário semana que vem vai estar de volta. Mas o título para essa mensagem hoje seria O Rio da Graça de Deus. E o versículo que eu vou ler com vocês está em Ezequiel 47, 1. Eu gostaria que você lesse depois de 1 até o 9, ou de 1 até, deixa eu ver aqui, até o 9. Você vai ver que interessante. Mas eu vou ler o Ezequiel 47, 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa e do lado sul do altar. Então aqui nós vemos Ezequiel descrevendo uma cena em que aquele homem o fez ver que saía águas, e essas águas se transformaram em um rio. E ele pegou um cordel e foi medindo Ezequiel. A medida dentro do que Deus quer para nós é o que Deus nos examinando, nos medindo para ver como nós estamos. E ele fez com que Ezequiel entrasse nesse rio, e esse rio ele dava pelos tornozelos de Ezequiel. Ele ainda tinha liberdade para andar. Depois ele dava nos artérios, que são os joelhos. Depois ele dava no lombo e por fim ele não podia mais andar. Ele ficou, como nós dizemos, não deu pé mais para ele. O que significa esse rio e essa medida? Esse rio representa o Espírito Santo de Deus, a própria vida de Deus, a própria vida de Cristo. E quando nós começamos a experimentar essa vida, ela ainda está cresceu pouco em nós, e nós ainda temos controle da situação, nós temos os pés no chão, né? Então eu posso sair, eu posso andar, eu ainda tenho controle da situação, mas à medida que eu vou entrando no Espírito, vou entrando nesse rio, eu vou perdendo a minha capacidade natural de resolver as coisas, de fazer as coisas, de achar, de decidir. Eu vou deixando ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. À medida que o rio crescia, ele ia crescendo na vida, ali no corpo de Ezequiel, assim também o Espírito ele vai crescendo na nossa vida, vai nos levando a viver mais dependente do Espírito e menos dependente de nós mesmos. Porque nós temos muita força no nosso homem natural. Enquanto nós temos o pé no chão, nós resolvemos muitas coisas, mas quando nós entramos totalmente nesse rio, que é o Espírito, nós ficamos à mercê do Espírito. O Espírito leva para onde a gente quer. A gente faz planos, mas o Espírito nos leva para onde Ele quer. E eu lembrei-me de uma passagem em Reis, que havia um homem chamado Naamã, que ele era leproso, e uma criada dele disse assim: lá em Israel tem um profeta e ele vai te curar. Naamã foi todo animado para lá. Chegando lá, o profeta disse para ele: vai até o rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele ficou indignado porque Naamã era um homem de alta patente, apesar de ser leproso. Ele ficou: puxa, esse homem nem veio até a mim, agora ele simplesmente manda eu ir lá, ainda mais nesse rio, na minha terra tem rios muito melhores. Então, meus queridos, quando nós ouvimos a palavra, especialmente a palavra profética, nós às vezes questionamos, nós determinamos um jeito que Deus vai falar conosco, e se Deus fala de outro jeito, nós não aceitamos porque não é o nosso jeito. Então, o que nós precisamos é ter simplicidade, humildade em crer na palavra, porque senão nós vamos questionar, nós temos coisas melhores. Eu ouvi essa palavra, mas eu tenho uma palavra melhor do que essa. Esse profeta nem em mim veio, não me deu atenção.
Então nós somos muito cheios de arrazoamento, questionamento, mas o que nós precisamos é ser simples, como crianças, aceitando a palavra de Deus que vem através dos seus profetas. Simplesmente dizer amém. Isso é o que nós precisamos. Se nós formos simples, o Senhor vai nos honrar. O Senhor não nos deixa confundido. O Senhor nos honra quando nós somos simples. Mas se nós somos questionadores, certamente, meus queridos, todo questionador, todos aqueles que levantam muita dúvida, eles não têm uma vida saudável. Eles têm sempre uma vida de morte. Sabe, é até interessante dizer vida de morte, mas ele experimenta a morte, ele vai esfriando e às vezes até morre. Então não vamos questionar, nós vamos simplesmente crer na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Amém.